Essa música marcou uma época muito forte na minha vida, em que eu estava assim prostrada, sem entender nada. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre, transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu, aleluia. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre, Senhor. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus que me ergues pra vencer, Senhor de tudo em mim. Já ouço a tua voz me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, Senhor, me chama para fora, remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Ressuscita-me. Olá, meus irmãos, minhas irmãs. É com muita satisfação que cumprimento a todos através de mais um estudo da Palavra de Deus. Eu gostaria, antes
de iniciar esse estudo, de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado por este momento tão importante em nossas vidas, aonde te louvamos e te agradecemos pelo dom da vida e pelas oportunidades que temos de poder cumprir com a missão que tu tem confiado a cada um de nós. Obrigado também pela oportunidade de estudar a tua palavra, para que nós encontremos nela, sempre dirigidos pelo teu Santo Espírito, o sustento para a nossa fé. Conduza os nossos passos, nossas escolhas, fortaleça a nossa fé e o desejo de te servir melhor e de sermos úteis à tua causa. É o que te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Enganos do tempo do fim. Um tema muito interessante e extremamente polêmico do ponto de vista religioso, mas do ponto de vista bíblico muito claro. Só não vê quem não quer ver, só não enxerga quem não quer enxergar. E é o pior tipo de cego, né? É o que não quer enxergar. E a palavra de Deus, na realidade, é a verdade. E a verdade liberta. Quem aceita a verdade será liberto. Quem negar a verdade vai continuar preso aos enganos e às tramóias promovidas por Satanás em toda a história do grande conflito. E é um grande estudioso da Bíblia, né? Usando a própria Bíblia, ele consegue manipular milhões e conduzir milhares e milhares à perdição em função dos seus enganos. Fiquem atentos. Aqui nós temos 2 Coríntios 11, 14 e 15, que diz o seguinte: e não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Presta atenção nesse detalhe. Ele se disfarça. Ele não é um anjo de luz. Portanto, não deveria surpreender que os seus próprios ministros se disfarcem em ministros de justiça. O fim deles será conforme as suas obras. E outro detalhe: disfarce não é realidade. É fachada, é mentira, é engano. Em momento algum a Bíblia está dizendo que ele se transforma em anjo de luz. Que ele passa por esse tipo de metamorfose, que ele tenha esse tipo de poder. Já cansei de escutar para tudo quanto é lado que o diabo tem poder de se transformar em passarinho, tem poder de se transformar nisso, transformar naquilo. Conversa fiada. Não tem base bíblica alguma esse tipo de comportamento. O diabo físico, o corpo físico dele é o corpo físico dele. O máximo que ele pode fazer é disfarce. É o que a Bíblia está falando. Aí a pessoa vai, o endemoniamento. Endemoniamento é igual vírus de computador. Ele desenvolveu esses seres que caíram há muitos e muitos, há milhares e milhares de anos. Antes de nossos primeiros pais pecarem, esses seres já têm evolução muito, anos-luzes, milhões de anos-luz na nossa frente. Então, se nós, que somos bobinhos, né, conseguimos desenvolver vírus de computador que vai lá e domina uma CPU inteira, um cérebro informatizado completo, e corrompe, destrói, tem como fazer tudo quanto é tipo de tranqueira com esses vírus. Imagine o que não faz esses seres que se evoluíram e evoluíram na maldade, usando os seus dons, os seus atributos só focados na maldade. Imagine o que eles não são capazes de fazer. Então, quando Paulo fala lá em Efésios capítulo 6 sobre a armadura do cristão, o principal foco que ele mostra lá é o capacete da salvação, justamente para proteger os nossos ouvidos, os nossos olhos, o nosso cérebro, a nossa mente, desses vírus que, se não ficar protegido a nossa mente, é isso que vai acontecer. Ele entra e domina. Aí vai perguntar, o que é o endemoniamento? Ah, é o domínio satânico desses vírus que ele desenvolveu, mas não é ele. São vírus que têm a assinatura dele, que respondem por ele. Por isso que Jesus perguntou, qual é o teu nome? E ele respondeu lá próximo de Decápolis, lembra do endemoniado gadareno? Não, nós somos uma legião. Ali é uma referência no grego
equivalente a aproximadamente 12 mil demônios que estavam ali dentro. É um grupo de demônios, de vírus, de computador que estavam ali dentro, respondendo por várias entidades físicas demoníacas, trabalhando em forma de exército na mente do coitado, daquele ex-endemoniado gadareno. Então, endemoniamento é isso. A pessoa vai lá, bebe, fica totalmente alcoolizado, ou quando usa droga, fica com a mente aberta, sem o capacete da salvação. O demônio entra e domina. Ou domina para levar ele ao suicídio, ou para sair destruindo as coisas, dando surto psicótico, fazendo tudo quanto é loucura. Entende, irmãos? Comete homicídios, etc, etc, etc. E por aí afora. Mas aqui, o que a Bíblia está afirmando, a forma física dele disfarça. E dos ministros dele também. E quem são os ministros dele? A Bíblia, lá em Efésios capítulo 6, trabalha com essa ideia, mostrando que ele desenvolveu principados e potestades de maldade. E com essa estrutura empresarial que ele tem, envolvendo seres de outros mundos, o nosso mundo, empresários, governos, e etc, etc, etc. Tudo isso forma as potestades da maldade. Esses indivíduos que trabalham de qualquer canto do universo, que tenha seres caídos, que trabalhem para ele, são ministros deles. E esses ministros sempre se disfarçam. Lembra que Jesus comentou também sobre o lobo vestido de ovelha? Está aí. Tem várias formas. Tem no meio religioso, tem no meio político, tem para tudo quanto é lado tem esse tipo de situação. Para isso, basta ver, hoje, por exemplo, nós vivemos aqui no Brasil, e não é só no Brasil, isso está acontecendo para todo lado. Quando o dragão vai de encontro aos reis da terra, o congregando para a grande batalha, ele está trabalhando através dessas potestades. E ele consegue tirar indivíduo, por exemplo, de dentro da cadeia, condenado, as mesmas pessoas, a mesma mesa que condenou ele, mais da metade dessa mesa xingou ele de ladrão, e ele foi tirado de dentro da cadeia para concorrer à presidência da República num país sério igual o nosso. Entende, irmão? Isso é gravíssimo, irmão. Está na cara a movimentação dessas potestades da maldade. Então é um domínio de forma quase que absoluta. Mas Deus não abandonou os seus servos, os seus escolhidos. Jesus está perto de voltar. Mas raciocínio, até o vice dele, que chamou ele de ladrão, também está lá com ele. Tranquilo. Ali atrás, xingava ele de ladrão, como todos os que os prenderam. E agora o indivíduo sai, vai concorrer e ganha, ao que tudo se comprova na mídia, foi manipulado as urnas. Isso é potestade de maldade, irmãos. Para atingir quem? Qual é o foco? Em primeiro lugar, promover as potestades da maldade. E o resto é resto. Mas o objetivo final é atingir os escolhidos do Senhor. E o pior de tudo, é que os escolhidos estão lá na ponta, muitos estão pagando para ver. Não toma providência nenhuma de arranjar um lugarzinho para ficar quietinho, né? Um refúgio, porque o caldeirão já está fervendo, e a hora que esse óleo entornar, tem muita gente pensando que é o João do Apocalipse, né? Que não vai se queimar, mas vai queimar bonito. Porque João entrou pela fé e saiu pela fé e cumpriu com a missão dele. Quem está vendo tudo isso acontecer e está parado, a parábola que Jesus deixou é virgem louca. São virgens loucas. E essas virgens loucas vão se queimar. Infelizmente. Fiquem atentos, meus amados irmãos. As coisas estão acontecendo na nossa cara, no mundo inteiro, a movimentação do dragão, e aqui, os enganos do tempo do fim. Nós vamos mergulhar num conteúdo bem mais afunilado agora, mostrando as formas doutrinárias de tentar cativar esse grande público. Todo ele de pessoas mortais, de igual forma que a chuva cai sobre bons e sobre maus, e Cristo morreu para salvar a todos.
Ele está fazendo todo o possível através do ato do evangelismo e o testemunho de suas testemunhas verdadeiras para atrair o máximo que possa para a redenção. Mas nem todos querem. Por isso que todos são chamados e, infelizmente, poucos são os escolhidos. Então, concluindo o que eu disse aqui, Satanás não se transforma em nada. Ele faz disfarce. E muito bom. Se aqui no Brasil e no mundo inteiro as pessoas conseguem no laboratório fazer uma máscara quase perfeita para um sósia, ou seja lá para quem quer que seja, imagine o que esse cara não faz. E nós vamos ver uns exemplos aqui muito curiosos na Bíblia Sagrada. No segundo tema, misticismo. Muito bem. Do ponto de vista religioso, a palavra sugere união do indivíduo com o divino ou absoluto, em algum tipo de experiência espiritual ou de transe. Os fenômenos variam em forma e intensidade, mas a tendência é substituir a autoridade da palavra de Deus por experiências subjetivas. Esse é o contexto do misticismo. Mas veja, meus irmãos, que jamais nós podemos esquecer que a palavra de Deus, o peso, o brilho maior dela é quando nós trabalhamos com a palavra viva e a palavra escrita. A palavra viva é aquela que o Espírito Santo conduz. E ele consegue nos trilhar no meio da palavra escrita e rompermos todas as barreiras inseridas pela mão humana que foram colocados dentro da Bíblia Sagrada. Que nós já temos comentado ao longo desse trimestre, citando inclusive aquele tema do bom ladrão, aquela vírgula fora do lugar, dando a impressão que hoje estaria no paraíso e não está. Outros textos que estão entre parênteses, que não foram escritos, foram acrescentados, coisas desse gênero. E outras formas de traduções que também deixa de forma tendenciosa e confusa a interpretação real do texto e contexto inserido no texto sagrado. Coisas feitas pela mão do homem. Mas quando nós estamos conectados com a palavra viva, nós conseguimos trilhar e superar todas essas ideias desconectadas do texto sagrado, da realidade, da verdade. Nós conseguimos superar. E o que nós entendemos por misticismo, que está tentando inundar a terra, esse tipo de ideia absurda, cai por terra por completo, porque quando conhecemos a verdade nos liberta. E sendo assim, somos sempre vencedores. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Quando nós olhamos para Mateus capítulo 7, verso 21 a 27, sobre construir casa sobre a rocha e sobre a areia, fica uma ideia clara, né? Então, quando nós buscamos ao Senhor a orientação do Espírito Santo para estudar a sua palavra, nós estamos buscando a palavra viva para nos conduzir na palavra escrita. Aí nós conseguimos entender a carta de Deus ao homem em número, gênero e grau. Cada ponto, cada detalhe. Aí nós estamos construindo a nossa casa sobre a rocha. A nossa fé está conectada com a rocha viva, que é o Cristo vivo. Mas se nós ignorarmos por um segundo sequer a autenticidade, a originalidade da palavra de Deus, a autoridade dela, aí a nossa casa estará sendo construída em cima da areia. Pode ter certeza que qualquer vento vai carregar. Pense nisso. É muito sério. Terceiro tema, experiências de quase morte. É muito comum, irmãos, nós assistirmos em filmes, seja de Hollywood, seja em novela, seja onde que for, seja experiências contadas de boca em boca, de casa em casa, daqui para ali, a gente está escutando esse tipo de experiência que tenta transparecer essa ideia de espiritismo que desde o Éden, o anjo caído já tentou impregnar isso lá na mente dos nossos primeiros pais e vem tentando ao longo da história do grande conflito entre o bem e o mal. Vamos então abrir aqui um estudo sobre esse tema, onde nós temos o seguinte. Primeiro, para ter experiência quase morte, nós estamos falando de alguém que entrou em estado de coma. Não importa se é lá no ato do acidente que ele sofreu, seja ele qual for, seja no leito do hospital ou na casa, onde quer que esteja.
ele está ali em coma, no ato da coma em si, e aí tem essa sensação que morreu e voltou, e em alguns casos aconteceu até de ter a parada mesmo, registrada em aparelhos, houve uma ressuscitação, e esse indivíduo volta à tona. E aí vem contar a experiência do que tentou ver. Então vamos analisar alguns pontos interessantes. Primeiro, o nosso cérebro registra os arquivos da nossa mente, tem o comando de todo o nosso corpo humano, todo tipo de orientação, e desde que nós nascemos, tudo que nós vivemos está registrado ali dentro. Nós temos a região do subconsciente, nós temos a região do consciente, então esteja ele no subconsciente ou no consciente, tudo o que nós passamos, tudo que nós vimos, tudo que nós ouvimos, tudo que aconteceu na nossa vida, desde o útero de nossas mães, está ali dentro. E não só isso, no nosso DNA, nosso código genético, traz outros arquivos de ancestrais nossos desde os nossos primeiros pais. Tendências, sejam elas para o bem ou para o mal, vem andando. Essa é a natureza humana. Tudo isso está arquivado ali dentro. E diariamente nós dormimos. Quando nós dormimos, somente 1h30 esse cérebro se desliga no chamado momento de sono profundo. Sonhos que aconteçam ali dentro daquele período, a gente não consegue lembrar, à exceção de choques. Tipo, você sonhou com gente morta, aí você levanta, sabe que teve um pesadelo, mas não lembra com o que sonhou. Aí você sai na rua, assiste um atropelamento, aí você lembra do sonho. Assim que funciona. Do contrário, é só se Deus entrar e revelar, como foi o caso de Nabucodonosor com Daniel, lembra? Com a visão da estátua? Pois é mais ou menos por aí. Então, no horário de sono profundo, está ali, mas está registrado. Tudo que você viu, tudo que você assistiu e tudo que vem no seu código genético, está ali dentro. Ali dentro também está o seu julgamento pessoal, a sua conclusão pessoal, a sua personalidade, o seu caráter, a sua forma de ver, a sua forma de aceitar ou de rejeitar tudo que você vive na sua vida. Está tudo ali dentro. E os nossos sonhos, de um modo geral, fora do horário de sono profundo, que todo mundo sonha todo dia, raramente passa batido, mesmo que não se lembre, porque os que não se lembram foi porque sonhou dentro do horário de sono profundo, mas os sonhos sonhados fora, que você lembra e etc., eles têm um propósito de, como se fosse um treinamento, um exercício diário que o seu cérebro está promovendo para que você seja um vencedor. Seja através dos pesadelos que te preparou, que são sonhos horríveis, ou bons sonhos que você teve. Então isso faz parte da estrutura da nossa mente. Então o cérebro trabalha nessa direção o tempo todo. Ele está vendo você em coma, ele está trabalhando nessa direção. Então ele faz busca de toda a natureza. Então, quando você toma uma pancada na cabeça ou na cara, você não vê luz, quem não vê estrela? Ah, tomei uma pancada que eu vi estrela. Então é isso, é a tendência, tudo que afeta com gravidade o corpo humano, indiretamente, é como se desse um relâmpago dentro do cérebro. Então a pessoa que está em coma vai passar por esse tipo de experiência. Aí tudo que ele lembra ali de algum desses momentos, aí ele já vem, na hora que ressuscitar, contar que viu isso, ou que viu aquilo, ou que fez isso, ou que fez aquilo. Tudo produção da nossa mente. Tem nada a ver com o espiritismo ou com crença de imortalidade da alma. Por quê? Tantas pessoas registradas no escrito sagrado que ressuscitaram, nenhum levantou contando nada diferente. Lázaro chegou de Sorá, ficou 4 dias. Cadê que ele levantou contando o que ele viu ou deixou de ver? Simplesmente, Jesus falou que ele estava dormindo, ele levantou e confirmou isso. Voltou a viver a vida normal. Mas depois morreu o sono da morte de novo. É verdade, Jesus voltar. Ponto. Simples assim. Não tem nada além disso. Agora, por que fora da Bíblia que as pessoas vêm inventar essa história de que teve contato com A, B ou C, que viu isso ou que viu aquilo? Viu nada. Tá coisa do cérebro. Montagem do próprio cérebro tentando recuperar aquela pessoa. Ninguém quer morrer. Ninguém aceita a morte numa boa. Só se estiver pirado, né? Num estado depressivo tão grande que pirou de vez e pronto, mergulhou no precipício. Não quis mais. Cansou da vida.
Mas agora falar que morreu, quase morreu, morreu e ressuscitou, e veio inventando história de espiritismo, por causa de luzes que ele viu, deixou de ver, coisa do céu. Qualquer um que toma pancada na ideia vai ver estrela. Imagina. No quarto tema, reencarnação. É outra encrenca também. Irmãos, o pecado adoece a mente humana de tal forma, irmãos, que os seres humanos acabam perdendo valores. E no perder valores, por causa da doença do pecado, ele passa a valorizar o que não tem valor e passa a depreciar aquilo que tem valor. Inversão de valores. Isso é uma coisa, é o extremo da doença do pecado que leva os seres humanos a fazer o que faz. E quando acontece as inversões de valores, não é de se admirar que alguém aceite, por exemplo, a ideologia de gênero daqui para ali. Que resolveu sair do guarda-roupa, nunca aceitou e de uma hora para outra resolve aceitar. Tá muito bem, conta outra, porque essa aí não passou não. Meus amados, as inversões de valores acontecem dessa forma. Aquilo que é santo passa a ser profano para essas pessoas, e aquilo que é profano passa a ser santo. Então, reencarnação é a mesma coisa. Quando você dá crédito a esse tipo de mentira, você está dando crédito a situações que o próprio anjo caído vem tentando ensinar na história do paganismo sobre a face da terra, que sempre envenenou de alguma maneira o povo de Deus. Temos a prova lá no Êxodo. Bezerro de ouro estava envenenado com o pecado, com idolatria e tudo mais. Nós vamos estudar uma história aqui hoje também muito curiosa, de um rei de Israel que se arrastou na direção dessas crenças, no desespero, tentando achar solução que já não tinha mais, que já não existia mais, mas porque já estava abandonado pelo próprio Deus, porque ele abandonou a Deus muito primeiro. Então, acreditar em reencarnação é isso que acontece. Acreditar que o indivíduo vai sair daqui e que o espírito dele, que não tem fundamento nenhum, vai sair daqui, vai entrar no corpo de uma jiboia, de um sucuri, ou vai melhorar o espírito dele em outros seres humanos, ou vai se tornar esse mesmo ser para ter uma evolução espiritual de ciclos e ciclos e ciclos, até chegar à perfeição. Aí volta ao monismo, né? Lá do Éden, né? Acreditar que o próprio indivíduo pode se tornar Deus, ou que ele é Deus em essência, seja as prestações através da reencarnação, ou seja, de maneira atual e impactante, como muita gente acha que tem o Deus na barriga, né? Sai aí com a caneta aí e sai atropelando a Constituição. Isso é monismo, é achar que tem Deus na barriga, entende, irmão? E outros sair da cadeia e achar que pode ser presidente e que está tudo certo. Então está tudo fora do contexto. Isso é potestade de maldade agindo e iludindo a humanidade, irmãos. Invertendo valores. Porque querem pisar na palavra de Deus. Porque querem defraudar e apresentar manchas do caráter de Deus. Crenças que corrompem a ideia bíblica sobre esse tema. Crenças como misticismo, experiências quase-morte, reencarnação, tudo isso são formas de degradar, de afrontar o caráter de Deus, combatendo a palavra de Deus, combatendo a verdade, que não deixa o menor espaço para esse tipo de crença. Tudo isso aqui são formas de empobrecer, de diminuir a palavra de Deus. A teoria da reencarnação é satânica e completamente antibíblica. Não tem base em lugar nenhum de Gênesis ao Apocalipse que possa se sustentar essa ideia tão ridícula, de um tema tão ridículo, adorado por tantos. No quinto tema, necromancia e culto aos ancestrais. Agora aqui o bicho pega, hein? Vamos lá. No livro de 1 Samuel, no capítulo 28, nós podemos analisar desde o verso 1 até o verso 25. Aqui nós temos uma prova bíblica de um engano letal contra os seres caídos. Aqui aparece um momento onde, naquele período que Davi tinha se recolhido com cerca de 600 homens que o seguiam, ele estava morando lá na Filístia.
inclusive agregado ao exército dos filisteus, lutando batalhas dos filisteus, mas nunca contra o povo de Deus. E esse momento aqui, que o rei Aques, na ocasião, exigiu que Davi e os seus homens, inclusive, viessem junto, e eles veio junto com o rei Aques como guardas pessoais do rei Aques, mas ficou na retaguarda desse grande exército que ele conseguiu reunir da Filístia toda para combater Israel, e era o momento já da morte do próprio Saul, quando Saul chegou junto com seus filhos e seu comandante e viu aquele exército tremendo, ele que já vinha afastado de Deus, que já havia matado todos os sacerdotes, e alguém que o rei da barriga estava tomando conta de tudo, estava se achando um autêntico Deus, ele viu o desespero agora de ver aquele exército tremendo, que ele não tinha a menor chance de nada contra aquele exército. E realmente, todo o exército de Israel ia perecer ali naquele momento, inclusive ele e os filhos dele. Mas ele, no desespero, ele mesmo tinha consciência que buscar a orientação de Urim e Tumim, ele não tinha condição de buscar mais, porque ele matou todos os sacerdotes, e o único que escapou, que foi Abiatar, estava lá com Davi. E o éfode estava lá com ele também, com Abiatar, o filho do único sumo sacerdote que tinha na ocasião, e a quantidade, mais de 80 sacerdotes que ele matou, executou tudo. Porque tinha recebido Davi lá na tenda, orado por ele, intercedido por ele, dado pão para ele comer e a espada de Golias que foi entregue para ele. Agora então Saul estava ali diante dessa situação e ele resolve sair e procurar uma necromante, uma pitonista, para buscar a orientação de Deus para ele. Raciocina, que loucura, né? Ele próprio tinha mandado matar, tinha expulsado, as que ele não expulsou, ele matou todas as necromantes que tinha em Israel. E essa que sobrou ali na região de Endor, próximo de onde iniciaria essa batalha, ele foi com mais 2 companheiros dele, o comandante e outro soldado, foram lá aonde o soldado indicou que tinha essa necromante que teria sobrevivido. E ele se disfarça com a roupaiada velha, uma tranheira velha, e para poder chegar perto, não ser reconhecido como rei, guardou a coroa, etc. E aí chega lá então e fala que queria que ela chamasse um dos mortos. E ela falou: quem que você quer chamar? Samuel: mas você sabe que Saul mandou matar as necromantes tudo, né? E se quem vai me garantir que isso não é uma armação para me pegar e me matar também? Não, pode ficar tranquilo, etc. Não vai acontecer nada não. Aí lá em 1 Samuel capítulo 28, na altura do verso 12, abre o cenário aonde, a hora que a mulher chama então esse morto, ela já dá logo um grito e reconhece Saul, porque a entidade que ela viu lá nessa visão dela revelou que era Saul que estava ali. Por isso ela gritou com medo de estar sendo vítima da armadilha de Saul. E Saul automaticamente ficou assustado dela ter identificado ele através de que ela estava vendo. Mas ele não estava vendo ninguém, ele não estava escutando nada. Veja que coisa curiosa. E as pessoas lêem e não percebem esse tipo de coisa. Observe aí no verso 12 e verso 13. Para ver se Saul viu alguma coisa ou se ouviu alguma coisa. Nada. Ele via só a necromante e ouvia o que ela dizia que estava vendo para ele. Então esse é o detalhe, bem claro. E quando ela dá o grito e parte com o desespero, Saul fala: não, pode ficar calmo, não, é eu mesmo, tá tudo bem, mas pode ficar tranquilo, eu que estou aqui, não vou fazer mal nenhum para você não. Quem é que você está vendo? E ele faz a pergunta no verso 13: quem que você está vendo? Aí de cara ela comenta: não, eu estou vendo um Deus, com D minúsculo. Veja bem, ela já está vendo a entidade que estaria revelando para ela automaticamente, teria revelado que esse era o Saul. Então, irmãos, presta atenção. Aqui tem 2 criaturas sendo enganadas numa tacada só. Ela teve alguma forma de comunicação com um ser das trevas que estava enganando ela, se dizendo Deus. E é conforme a crença que ela, como necromante, tinha nesses deuses. Essas necromantes todas eram politeístas.
Então ela entendeu que pela vestimenta que ela e esse indivíduo, ela entendeu que era um Deus que ela estava vendo. E esse indivíduo iria então chamar o outro personagem que se disfarçaria, evidentemente, em profeta Samuel, que foi o que o rei Saul foi lá buscar. Veja como que é fácil de enredar essa coisa toda. Os demônios existem, eles se disfarçam. Nós vimos isso no texto de abertura desse tema. E qualquer ser que vai contra a palavra de Deus e vai contra Deus, está se opondo à palavra de Deus, é demônio. Qualquer um que se opõe à palavra de Deus, quer dizer opositor, demônio é opositor. E quando começa a ensinar isso para os outros, é Satanás, é adversário. Então esse cenário é amplo, irmãos. Não importa em que região que ela estava tendo essa visão, ela estava vendo aonde, não sei, que tipo de comunicação, como os complexos de Gizé, até hoje não tem engenheiro nenhum que constrói, não tem arquiteto nenhum que dá conta de fazer. Aquilo foi construído antes do dilúvio, quase 300 anos, e até hoje nós não temos condição de fazer aquilo, de cortar com aquela precisão, aqueles blocos e fazer. Então nós estamos olhando aqui de frente para uma tecnologia muito avançada, muito à frente do nosso tempo. Isso que estava acontecendo, e duas pessoas sendo enganadas, a necromante e Saul, todos os dois estavam sendo enganados naquele momento, por esse indivíduo que ela estava vendo e chamando de Deus com D minúsculo. Aí esse indivíduo lá, nesse cenário, conseguiu mostrar para ela, que ela está sem o capacete da salvação, né? Então ele entra e faz o que quer, mostra a fantasia que quiser. Aí mostra para ela um outro personagem que ela possivelmente não conhecia, o profeta Samuel. Mas o primeiro personagem, então, foi chamado de Deus, fez com que alguém pudesse parecer o máximo possível, que ele sabia que a necromante não conhecia o profeta, mas que ao transmitir características específicas para Saul, ele subentenderia que seria o profeta Samuel. Então são detalhes que entre o verso 12 e 13 dá para perceber com clareza o que aconteceu. Mas as pessoas acreditam no que quer, não é? Então Saul queria acreditar nisso, não era? Então ele acreditou e tomou na ideia. E assim é todo mundo que quer acreditar no que quer e não no que está escrito. Não no assim está escrito, na palavra do Deus vivo. Raciocine, irmãos. Nós precisamos de aceitar a verdade do jeito que ela é, porque se a gente não aceitar a verdade, a gente não se liberta. E se não tiver liberto, é isso que aconteceu com Saul, é que acontece com qualquer um que queira acreditar naquilo que quer e não acreditar no que é, de fato. Pense nisso. É muito sério, irmãos. Para quem já estava tomado, com a mente buscando acreditar numa coisa que não tem fundamento nenhum, mas o que restou para ele de esperança, se é que pode ser chamado assim, foi isso. Quando ela conta, Saul de cara bateu no chão, e ele próprio afirmou, é o profeta Samuel, e pá, e etc. E aí esse personagem, então, esse segundo personagem, passa a conversar com Saul através da mulher. E fala, por que você me chamou dos mortos? Tudo que eu queria ouvir, né? Tudo. E começa um diálogo ali absurdo, né? Aí vem a parte do verso 15 em diante, aqui de 1 Samuel 28, esse personagem toma conta de Saul, que já tinha feito reverência para ele no chão. Porque a mulher falou inicialmente que era um Deus. E na cabeça de Saul ele não sabia que tinha lá dois personagens, né? Esse que revelou para ela primeiro que era Saul que estava ali, já deu um choque nele grande demais, né? Nela nem se fala. E o segundo personagem que passa a conversar, e ele já estava entendendo que até Samuel tinha virado Deus, então. E começa a confusão desses seres dominando a mente de quem já estava com o demônio no corpo, não era de hoje, ó. Uma comunicação fora do comum. Lembra que Davi teve tocando harpa para ele desde menino? Pois é, já estava com os vírus, né, no couro há muito tempo. Os vírus satânicos que vinha tomando conta da vida dele há muitos anos. Por isso que ele deixou de ser o homem de referência que ele era, o jovem de referência que ele era, a ponto de próprio Deus ter escolhido ele. Não tinha ninguém melhor em Israel para ocupar aquela posição, a não ser ele. E como Lúcifer, foi para o chão. Como os nossos primeiros pais foram expulsos do jardim.
Os nossos primeiros pais recuperaram. Lúcifer não se recuperou, Caim não se recuperou e Saul também não se recuperou. E aí o pior de tudo, que esse segundo personagem entra com uma profecia que era a coisa mais óbvia. As pessoas ainda iludem a cabeça. Mas como que pode? Como que esse indivíduo ia saber que ele e os filhos dele iam morrer ali? Gente, como é que não sabe? Se a visita de Saul, aquela necromância, foi por causa do volume do exército que ele viu, quem não via, se ele sabia? Ele tinha consciência que ele estava fugindo de Deus, que ele estava afastado de Deus há muitos anos, estava perseguindo Davi, que já tinha sido ungido há muitos anos. Tinha matado todos os sacerdotes do Deus Altíssimo. E agora chega ali de frente e vê um exército multiplamente maior do que o dele. Infinitamente maior do que o dele. Quem que não sabia que não só ele e os filhos dele iam morrer, como o exército dele inteiro ia perecer? Coisa mais óbvia, né? Mais lógica. Mas se ele não teve capacidade para ver isso, esse ser que está lá do outro lado... Ele não sabia de nada, ele simplesmente chutou uma coisa óbvia, que não tem como. É a mesma coisa do indivíduo que pula de cima de um prédio e alguém que está vendo ele cair fala, não, ele vai morrer. Ah, mas quem não vê que vai morrer? É coisa óbvia, está na cara que vai morrer. Assim foi a jogada desse ser que está lá do outro lado falando com o necromante que vinha conversando com ele. E se nós analisarmos lá em 1 Samuel capítulo 29, verso de 1 a 11, nós vamos ver que do nada os comandantes filisteus implicaram com Davi, já por providência divina, que o próprio rei Iax dispensou Davi da jogada, para que ele não participasse dessa carnificina. E Davi voltou. E quando Davi voltou, inclusive chegou lá na região dele, os amalequitas tinham queimado as barracas e estavam carregando o povo de escravo para eles, e as mulheres, especialmente as mulheres que tinham sido levadas vivas, deixa uma ideia assim que não dá para duvidar, que de fato o próprio rei Ax tinha armado isso, cobiçando essas mulheres israelitas, principalmente as esposas de Davi, que eram mulheres formosas, e dar-se aí a ideia de que ele passa um sufoco com o povo, volta atrás desses amalequitas e consegue resgatar todo mundo sem perder ninguém. E o todo o despojo que eles carregaram de Israel e de outros povos que eles vinham arrastando, os amalequitas, Davi tomou tudo para eles e trouxe de volta. Porque Deus era com ele, o Senhor era com ele. Mas volta para o cenário de Saul, o próprio rei Saul. Então ali saiu completamente desolado, sabendo o que ia acontecer. Coisa óbvia, né? Não precisava de ninguém falar nada. Só de ver aquele exército daquele tamanho, não precisava de ter ido onde ele foi para saber de nada. Mas cada um acredita no que quer, né? E aí conclui da forma que quiser. E vocês conhecem o resto da história. Então, se o próprio Saul já sabia disso, só dele ver aquele exército daquele tamanho, que ser qualquer mais evoluído ainda que não ia saber do que ia acontecer. Coisa muito óbvia, né? Mas cada um acredita no que quer, não é verdade? No sexto tema, personificações e outras aparições. Aqui agora, num braço desse mesmo assunto que nós estamos estudando, apenas aprofundando mais um pouco, lá em 2 Coríntios 11, de 14 a 15, o verso de abertura, nós estamos falando de personificações, que é o disfarce, que aqui no cenário de Saul ficou bem claro, e na vida de qualquer um pode acontecer esse tipo de personificação. Agora, como se desenvolveria essa personificação? Disfarce. Não tem outra forma. Então tem muitas formas que numa tecnologia pode ser feito. Olha um exemplo. Você desenvolve uma espécie de holograma, uma projeção de uma pessoa. Está ali. Mas a voz daquela pessoa é você que coloca. Então você pega, consegue imitar a voz daquele indivíduo. Na televisão tem tantos humoristas que imita com tanta perfeição a voz dos outros. Esses seres é que não vai dar conta. Um programa de computador que não vai dar conta de desenvolver o que quer nesse sentido. Entende, irmãos? Então, está aí uma personificação. Então, imagina a necromante estando vendo uma personificação de um Deus e de um profeta Samuel. Um possível profeta Samuel. E vozes distintas falando com ela. Está aí, personificação. E outras aparições.
Tá, aqui agora, e nós entramos em visões físicas quando fala em aparições, né? Que na realidade não se esqueça do conteúdo da abertura, que são ministros que se disfarçam. Então está dentro do mesmo conteúdo. As aparições agora nós estamos falando de visão física. O lobo vestido de ovelha, tá ali. Tanto dentro da igreja como na política, em qualquer lugar tem esse tipo de coisa. Não se esqueça que Efésios capítulo 6, verso 12, está falando claro de potestades da maldade em regiões celestes. E o nosso planeta faz parte dessa região celeste. A faixa do conflito isolou eternidade de não eternidade. Nós vivemos no reino de não eternidade. Lá é reino de luz, aqui é reino de trevas. Nós, conectados com o reino da luz, nos tornamos luz do mundo e sal da terra. Entende, irmãos? Esse é o X da questão. Por isso que Jesus falou que nós não somos mais desse mundo. Nós somos peregrinos nesse mundo. E aí está toda a questão. Mas não devemos esquecer que João 8,44 comentou que o diabo é homicida e mentiroso desde o princípio. Aí voltou lá no Gênesis, né? Capítulo 1, verso 1 e 2. Então, antes do verso 3 de Gênesis 1, que daria forma a esse planeta, já tinha acontecido a história do pecado. Que tinha homicídio. Não foi eu que falei, não foi eu que escrevi. Está aí na Bíblia, João 8,44. E a mentira, o engano, o disfarce já existia antes dos nossos primeiros pais nascer, antes desse planeta ter forma e vida. Entende, irmãos? Então isso é muito profundo, é muito sério, irmãos. Temos que prestar atenção com detalhes nisso aí. E outra coisa, se o pecado não começou aqui, começou aonde? Começou em outros reinos, em outros mundos. Aí as ilusões da maioria, né? Fica olhando um Deus sentado numa nuvenzinha, com um cajado na mão, né? E lá embaixo, aquelas crenças doidas que tem de inferno, não sei de que mais, de capetinha, de asa, não sei de que jeito. Não tem, irmãos, o telescópio Hubble, quando terminou o serviço dele em 2015, deixou catalogado mais de 2,5 trilhões de galáxias, irmãos. E dentro da Via Láctea tem planetas que surgiram aqui há 30 e poucos anos. Nasce planeta e morre planeta daqui e dali. Nesse reino de trevas. Em qualquer galáxia, irmãos. Agora, Cristo vai voltar e vai vir para esse mundo aqui. A Cidade Santa vai descer para esse planeta aqui, irmãos. E somente os que estão conectados com Ele, que são luz do mundo e sal da terra, vão fazer parte dessa redenção, dessa recuperação. Mas outros seres existem em várias partes do universo, aonde tem seres caídos e seres não caídos também. Só que a faixa do conflito divide um do outro. Os não caídos têm liberdade para ir para qualquer canto, mas os caídos não vai para qualquer canto, só anda no reino caído. Não tem mais espaço para seres caídos no céu. Lá só tem espaço para os conectados com Cristo, em qualquer região. Haja a crença no sacrifício de Cristo, no amor do Deus vivo, que deu o seu unigênito para recuperar os que caíram um dia. Se você, por exemplo, vai lá em Filipenses 2,10, lá está dizendo, ao nome de Jesus, dobre os joelhos, todos os que moram em cima da terra, debaixo da terra. Ah, você já viu alguém que mora debaixo da terra? Você já viu e está dobrando joelho? Porque defunto não dobra joelho. Não foi eu que escrevi? Está aí. Mas Apocalipse 5,3 está falando a mesma coisa. Então veja bem, Paulo fez um comentário em Filipenses 2,10 desse gênero. Aí outro apóstolo, o apóstolo João, em Apocalipse 5,13, comenta a mesma coisa. De seres debaixo da terra, em cima da terra e ainda estende, debaixo do mar. E lá no Apocalipse 12,12, ele ainda fala, alegrai-vos vós aos céus que neles habitais, né? Porque ficou livre do diabo. Mas ai dos que habitam na terra e no mar. Porque o diabo desceu a voz e tem grande ira sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, irmão, não foi eu que escrevi, tá aí. Então, tem intraterrenos, tem pessoas que vivem no fundo do mar, seres evoluídos, que trabalham em dimensão paralela à nossa, mas não interfere na nossa. Pelo menos até então, até há pouco tempo não interferia. Agora está tendo muitos avistamentos aí complicados, que está tendo pelo mundo afora aí, que logo, logo o trem vai se complicar mais um pouco. Mas eu só sei de uma coisa, Jesus está perto de voltar. E vai passar a régua nisso tudo rapidinho. E os elementos ardentes se fundirão. Meus amados, essas aparições aqui
aconteceram e acontecem. E pode ser do bem e pode ser do mal. Tudo o que acontece. Estou falando de coisa física. Física. Eu já passei experiências que, se eu for contar aqui, o indivíduo vai olhar para mim e falar: tadinho, é novo e doido. Então, fica ligado. Tem pessoas que às vezes pode ter a bênção, a permissão de Deus de ver coisa que outros não veem normalmente. Não importa a procedência dessa visão, se o que ele está vendo é uma pessoa do bem ou é uma pessoa que não é do bem, e vice-versa. Seres que estão lá do outro lado, independente de ser pessoa do bem ou do mal, também acaba tendo, de alguma maneira, não sei explicar, tendo condição de entrar na nossa dimensão, andar entre nós, conversar. Não conhece os propósitos disso, os desígnios de Deus ninguém conhece. Eu só sei que todo mundo tem missão. E todo mundo que recebe a palavra tem que ensinar a palavra. Tem que entender a palavra, e tem que ensinar a palavra, e tem que viver a palavra. E isso rompe barreiras, quebra preconceitos, quebra mitos. Coisa que, infelizmente, a tradição humana se especializou em fazer. Formar mitos e preconceitos. E dentro do quadro religioso internacional é o que mais acontece. Formação de mitos e etc, etc, etc. Mas a religião é importante para nós. Porque através da religião, Cristo traz a palavra para nós. A palavra escrita e a palavra viva. E ao nos conectarmos com a verdade, nós nos libertamos. E estando libertos, nós conseguimos identificar tudo o que nós enfrentamos, sejam personificações ou outras aparições. Fiquem atentos. Isso é muito importante, estarmos conectados. Aí nós entenderemos que Efésios 6, de 10 a 18, que fala de potestades da maldade, e não só em potestade da maldade, como eu acabei de dizer também, seres do bem que às vezes vivem nessas regiões que tem permissão de estar do lado de cá, e gente do lado de cá que possa ter permissão de ir do lado de lá. Nessas regiões que eu estou comentando aqui dentro do conteúdo bíblico de Filipenses 2:10, Apocalipse 5:13 e Apocalipse 12:12, Paulo não viajou ao terceiro céu, atravessou Via Láctea, o céu intergaláctico, e foi acima disso tudo, o terceiro céu. Pois é. O profeta Ezequiel não viajou no tempo, quando ele foi 5 anos à frente do seu tempo e registrou a destruição de Jerusalém. Aquela visão que ele teve, que tem data lá no livro de Ezequiel, no capítulo 8, quando ele foi lá. Aí vem o capítulo 8, 9 e 10, trabalhando essa visão que ele teve. Aquela data apresentada ali seria 5 anos à frente do tempo que ele estava lá na Mesopotâmia, na região da Babilônia, quando ele era cativo lá. Então, irmãos, tem mais coisa entre o céu e a terra do que a vã filosofia do homem pensa que sabe. Fique esperto. 7º tema, o reino das trevas. Irmãos, eu queria citar aqui um texto de evangelismo entre a página 601 e a página 609, que é muito interessante para ficarmos atentos a tudo que nós acabamos de estudar. Na página 601, tem aqui: falsa teoria, Deus uma essência. Olha o que diz aqui. Já se estão infiltrando entre o nosso povo ensinos espiritualistas, que solaparão a fé dos que lhes derem ouvidos. A teoria de que Deus é uma essência que penetra toda a natureza é um dos mais sutis artifícios de Satanás. Representa falsamente a Deus e é uma desonra para a sua grandeza e majestade. Olha aqui, no século XIX, o que estava sendo escrito. Bem aqui pertinho da gente, e já estava acontecendo isso. Na página 602, os que continuarem a manter essas teorias espíritas hão de, sem dúvida, deitar a perder a sua experiência cristã, cortar sua ligação com Deus e perder sua vida eterna. Na página 603, a doutrina da consciência após a morte e de o espírito dos mortos comunicar-se com os vivos não tem fundamento nas Escrituras
E todavia essas teorias são firmadas como sendo verdades. Por meio dessa falsa doutrina, se tem aberto um caminho para os espíritos dos demônios enganarem o povo e apresentando-se como os mortos. Instrumentos satânicos personificam os mortos, levando assim as almas ao cativeiro. Satanás tem uma religião, tem uma sinagoga e tem devotos adoradores. Para engrossar as fileiras de seus adeptos, ele emprega toda sorte de enganos. Irmãos, esse texto de evangelismo é muito profundo e fortalece tudo que nós estudamos até agora. Mas que Deus abençoe a mim e a você. Que nós estejamos sempre conectados à palavra escrita e à palavra viva e sejamos vitoriosos. Santo Deus, prepare-nos para o teu reino. Fortaleça-nos o nosso conhecimento. Dai-nos sabedoria para identificarmos tudo que vem de ti e tudo que não vem de ti. E capacita-nos, Senhor, as escolhas corretas para nos prepararmos para a tua breve volta. E não sofrermos tanto como tantos sofrerão, Senhor. Esteja conosco. Seja com aqueles que ficarem aqui, seja aqueles que forem para os refúgios, seja com todos nós, Senhor, com os teus escolhidos, e que todos consigamos, pela tua graça, cumprir com a missão que tu tem confiado a cada um de nós, e o teu Filho possa vir em muito breve nos buscar. É o que te suplicamos, agradecidos, com perdão de nossos pecados e faltas, em nome de Jesus. Amém. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome.